Fala em ação, tudo bem? Tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Quero desejar um ótimo, quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Gratidão aos que já são inscritos e você que está passando pelo canal agora, chegou agora, assista o vídeo, caso você goste, inscreva-se no final. Vai ser muito importante a sua inscrição para a gente atingir os 1.000 inscritos, para que esse projeto continue em evolução, tá certo? Falando aqui sobre a situação do Pedro, mais uma vez a mídia está falando sobre a possibilidade do Pedro deixar o Flamengo em 2026, né? As matérias são várias e a relação entre Pedro e Felipe Luiz voltou a ser mais uma vez destaque, né? Sabemos que a ideia do Felipe Luiz, o projeto do Felipe Luiz, é o modelo de jogo do Felipe Luiz, é o modelo que, por exemplo, o Fabrício Bruno, vou dar um exemplo aqui bem claro, declaração do Fabrício Bruno, aspas, né? Eu não vi a hora de sair para voltar a chamar ele de amigo, fecha aspas. Ou seja, era uma situação que o Fabrício Bruno viu que não daria certo permanecer num clube com a permanência a permanência do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Então a situação do Pedro é muito similar. Em que contexto? Sabemos que Felipe Luiz tem um modelo, tem um método, tem uma maneira de jogar e ele não muda. A gente passou um tempo aí muito falando sobre o dinizismo, né? Que Diniz não mudava. Independente do clube que ele fosse, ele queria que o clube tivesse uma metodologia de jogo e chegando até a seleção também. Ele permaneceu com essas ideias e pensamentos ao ponto de eu vi um jogador da seleção falando que não era fácil, né, mudar, né, se adaptar. Ou seja, então não importa para onde o Diniz ia, o dinizismo estava ali presente. Olhando para o Felipe Luiz, ele tem uma ideia, tem um método, tem um modelo e fala assim, o Felipe ele é um treinador novo, ele vai amadurecer, ele vai mudar. Em contrapartida, outros falam que o Felipe Luiz ele é cabeça dura, né? Isso é o que eu estou usando aqui uma linguagem popular, mas mas dá para todo mundo entender, né? Independente da região do país, um ditado popular que é muito conhecido em todo o país. Então, o Pedro é um 9 raiz, né? Falando de 9 raiz, sei lá, um Benzema, um Ronaldo, um Cavani, são aqueles 9 fixos, né? E Pedro não precisa provar nada. Pedro não tem o que provar mais para ninguém. Pedro é diferenciado. Só que no modelo do Felipe Luiz, o Pedro não se encaixa. Mas o Felipe alegou lesões, a lesão e alegou também a falta de desempenho no treino, ou de dedicação, de motivação, ou falta de consideração nos treinos, no contexto de se esforçar. A gente viu aonde isso foi parar, né? E Pedro aparentemente conseguiu de uma forma profissional segurar e passar por tudo isso. Há umas matérias que falam que as coisas voltaram a não ficar tão legal depois da substituição do Flamengo, depois da substituição. Cara, eu tô tentando aqui criar o que está aqui, tentando criar, contextualizar tudo mais, é muito complexo esse tema, mas vamos lá. Então, após a expulsão do Danilo contra o Bahia, o bode expiatório foi o Pedro. A ideia, fala-se que isso voltou de novo a ficar um pouco meio em choque por conta depois dessa substituição. Vamos lá. Se o atacante nesse jogo fosse o Bruno Henrique, haveria possibilidade do Felipe Luiz manter o Bruno Henrique e mudar qualquer outro jogador e manter seu atacante? A minha resposta é sim, é minha ideia. Se o Plata fosse o camisa 9, não que ele estivesse usando a camisa 9, mas se o Plata fosse o atacante ali fixo, haveria a possibilidade de, mesmo com um jogador a menos no começo do jogo e um zagueiro, do Felipe Luiz manter
o Plata e tirar qualquer outro jogador, a minha visão é que sim. Por quê? Porque eu entendo que mesmo o Pedro se dedicando nos treinos e voltando e fazendo muitos gols, aí o atacante do Felipe Luiz não é o Pedro. Ponto. Agora, haveria uma possibilidade do Pedro ir contra as leis da física, estou usando um hipérbole aqui, e colocar o Felipe Luiz em uma situação que ele não tivesse como escapar. Colocando o Felipe Luiz em um contexto de que não, mesmo que a ideia, o modelo, o plano, o pensamento, o método, seja lá o que for do Felipe Luiz, fosse, e Pedro não se encaixasse em nenhum deles, mas Pedro, com a sua qualidade, com o seu desempenho, com a sua habilidade, com tudo que ele tem, fazesse muitos gols e jogasse bem. Exemplo, Flamengo e Vitória. Flamengo e Vitória foi uma partida espetacular. Só que, não estou falando aqui que o Pedro tem que fazer 3 gols todos os jogos, mas que Pedro teria que ser sempre acima da média, com assistência, com passes, com gols, porque aí o Felipe Luiz ia ter que mudar de algum jeito para encaixar o Pedro. Então, o que acontece, Pedro? Não dá para manter esse desempenho.